Olá, amigos e irmãos, bem-vindos ao nosso bate-papo. Tá friozaço, tá muito frio, 11 graus, sensação está menos 10. Está a doer a cabeça. Então, queridos irmãos, vamos conversar um pouco sobre a relação do cristão com Deus, né? Vamos conversar para nós procurarmos entendermos um pouco sobre os males que sobrevêm sobre a vida dos cristãos, mesmo servindo a Deus, tá? E quero pontuar aqui algumas coisas para que nós possamos ficar alerta quanto às nossas ações, né? As nossas despreocupações, né? A nossa inércia. Em Números capítulo 23, conta-se a partir do capítulo 23, conta-se uma história, uma passagem a respeito de Balaão, que ele recebeu o convite, né, do rei, né, o rei Balaque, né, para amaldiçoar Israel. Israel tinha saído do Egito, né, todos conhecem a história, e Israel caminhava rumo à Terra Prometida. E nesse caminhar para a Terra Prometida, Israel foi se fortificando, né? Era uma nação quase que não tinha praticamente nada, não tinha um exército pronto, não tinha um armamento ideal e não tinha soldados preparados para o combate. Milagrosamente, essa nação, segundo o comando de Moisés, depois quando Josué estava pronto para ser um general, o comando de Josué, a nação de Israel venceu várias nações para poder chegar à Terra Prometida. Precisou guerrear, precisou combater, né? Teve que ir para a batalha, porque os inimigos, houve lugares que Israel não teve permissão para passar. Então foi preciso entrar num conflito, e com vários conflitos militares Israel entrou. Segundo o comando de Josué, Israel venceu 31 nações, segundo está o relato bíblico. Mais de 30 nações foram vencidas ao longo do caminho até a Terra Prometida. Bom, mas em Números ainda eles estavam no deserto, né? E houve um episódio que a fama de Israel chegava às demais nações e muitas nações temiam ao povo hebreu, né, por eles estarem avançando, né, as notícias chegavam. Olha, tem um povo aí que desde o Egito está surpreendendo, hein? Vamos tomar cuidado com ele. Então Balaque, ele resolve tentar conter o avanço de Israel por meio da magia, da maldição, do encantamento, né? Amaldiçoando eles. Assim Balaque acreditava que poderia atrasá-los, ou vinha uma doença mortal, ou alguma coisa poderia impedir o avanço dos israelitas rumo ao seu destino. Tá, ponto. Você precisa tirar por que eu digo? Você precisa tirar uma lição dessa história para a nossa vida. Nós estamos caminhando ao nosso objetivo, né? Que no capítulo 23, o verso 8, Balaão fala assim: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como denunciarei quando Deus não denuncia? Ou seja, se Deus não tem nada contra esse povo, por que eu vou ter? Como eu vou me manifestar, né, amaldiçoando esse povo,
se Deus não tem nada contra eles? E assim seguiu-se o discurso, o embate entre Balaão e Balaque. Mas até que, em algum ponto, Balaão, já farto daquela situação, da insistência de Balaque, ele falou, olha, amaldiçoar eu não posso não, mas eu posso te dar uma receita que vai fazer eles cair, mas eu não consigo amaldiçoar esse povo. Mas eu posso te dar uma receita que é infalível. Faz uma festa e convida eles para participar dessa festa e tal. E eles vão participar. Ali eles vão cometer erros e falhas que vão deixar Deus aborrecido e o próprio Deus vai agir contra eles. Olha, e assim sucedeu. Balaque preparou tudo e Israel foi induzido, os filhos de Israel, os homens, né, principalmente, foram induzidos a se envolverem com mulheres estranhas, naqueles banquetes estranhos, a se prostituírem, e o mal veio sobre a nação. O que eu quero deixar em síntese para vocês? Que uma das armas letais e perigosas que o inimigo usa contra nós chama-se distração. A distração, ela é um perigo para nós, para qualquer pessoa, em qualquer segmento, em qualquer lugar, em qualquer área da vida, seja a pessoa crente ou não. A distração tira a nossa atenção dos cuidados que devemos ter no perímetro à nossa volta. Vamos por parte, eu não quero demorar tanto. Às vezes você está focado num objetivo, você está focado ali no seu objetivo, você está querendo conquistar, você está buscando, você está trabalhando, está correndo atrás. E nessa busca incessante, alguém está te observando. Você não, em relação ao inimigo invisível, nós não temos como lutar sem a ajuda do Todo-Poderoso. Nós vivemos entre dois mundos espirituais, aquele que quer o nosso bem e aquele que quer consumir nossa alma. Então, quando nós entendemos que tem um Deus que pode lutar por nós e nós o aceitamos e nós decidimos segui-lo, obedecer e honrar a sua palavra, muitos males são retirados da nossa frente ou evitados. Está tão frio que eu não estou conseguindo nem falar. Ou são evitados para não nos atingir. Assim eram os filhos de Israel, eles eram protegidos por Deus. Você pode ver aqui no verso 23 do capítulo 23, que o próprio Balaão disse, pois contra Jacó não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Ou seja, Deus estava tão presente na vida de Israel, de Jacó, dos descendentes de Jacó, que eles eram vencedores em todas as situações. Então Balaão disse, olha, não tenho o que acusar esse povo, porque Deus não está acusando eles, né? E não há encantamento, já que eles obedecem. Então um dos problemas, uma das armas que o inimigo invisível da nossa alma usa contra nós, chama-se a distração. Existe aquela distração por descuido, existe aquela distração porque você está ocupado em uma tarefa, e essa distração pode fazer com que a gente ganhe de um lado e perca do outro, não é verdade? Então, quando nós chegamos em Efésios capítulo 6, que Paulo fala da armadura de Deus, ele diz uma coisa interessante, que nós devemos ter posse do escudo da fé, né? Para podermos apagar os dardos inflamados do inimigo. O inimigo não descansa. O apóstolo Pedro, uma das suas epístolas, ele disse que nós devíamos ficar numa posição de pessoas sóbrias, porque o inimigo anda bramando como leão buscando a quem possa tragar. Está entendendo?
Em relação ao inimigo invisível das nossas almas, nós temos desvantagens, porque somos matéria, não conseguimos visualizá-lo. Outra coisa perigosa para os crentes, servos de Deus, é não lidar com Deus conforme deveria lidar. E muitos cristãos lidam com Deus como se fosse um colega de sala, um irmão de família, e não o trata como Deus devidamente. E ao não tratar Deus, ao não ter um bom relacionamento com Deus, tem dificuldade de ser assistido por Deus. E essa dificuldade de ser assistido por Deus faz com que o inimigo invisível das nossas almas, ele ganhe espaço. E ao ganhar espaço, ele entra destruindo as nossas defesas, destruindo o nosso ânimo, tirando a nossa vontade de servir a Deus conforme deveria. Então muitos cristãos deveriam, ao lidar com o Todo-Poderoso, entender que Ele é um ser que não é como nós, que não sente as dores que sentimos. Nós temos dificuldade e ao se envolvermos com Deus precisamos agradá-lo. É nesse agrado que ficamos fortes. Deus é como um pai. Quando agradamos o nosso pai, a sua atenção ela se redobra a nosso favor. E quando nós não damos atenção ao nosso pai ou não respeitamos conforme deveria, ele só faz conosco as coisas básicas. Nos mantém vivo, em condições para nos alimentarmos e pronto. As coisas além disso, não sou mais assistido porque eu estou lidando com Deus como se fosse uma outra pessoa qualquer. Não lhe dou o direito ou a autoridade na minha vida conforme deveria. E o inimigo vem. Aqui Jacó estava num ponto bom, mas logo à frente Balaão ensina a receita. Faz uma festa para que eles participem. Então ali Balaão apresentou a estratégia da distração. Então, dá uma examinada na sua vida, vê quais são as coisas que estão distraindo você. Quais coisas estão tirando o teu foco. Porque quando você está distraído, o inimigo aproveita esse estado de fragilidade para destruir a tua vida. Porque aqui Balaque queria destruir Israel. Quantos casamentos são destruídos? Quantas famílias estão sendo dilaceradas? Quantas vidas estão sendo sucumbidas pelo mal? Nos vícios, nas coisas estranhas, nas ilegalidades, nas traições. E quantos males têm entrado na sociedade por causa desse comportamento? Muitos males têm entrado na sociedade por causa desse comportamento. Por causa de ficarmos distraídos enquanto deveríamos estar atentos. O inimigo ataca de todas as formas. Quando Jesus fala a parábola do trigo e do joio, que os lavradores vêm perguntar ao seu senhor: meu senhor, nós não plantamos o trigo? O senhor disse: plantou o trigo sim. Mas por que nasceu o joio? Aí o senhor daquelas terras falou: porque enquanto vocês dormiam, o inimigo veio, enquanto vocês não prestavam atenção, e semeou o joio no meio do trigo. Agora tem que deixar o joio seguir junto com o trigo até aquele grande dia, para cada um ser separado para o seu próprio lado. Então fique atento. Quem sabe muitos males que estão acontecendo na vida das pessoas não é por causa da distração. Outros sim, procure tratar Deus como um Deus. Procure respeitá-lo. Procure guardar os teus preceitos. Não vai diante da vontade humana, porque o que eu percebo hoje, o que é percebível hoje, que muitas pessoas querem lidar com Deus, mas querem prevalecer a sua vontade, e o mal não sai. O mal só sai quando Deus assume de fato o seu lugar na nossa vida. Se nós estamos falando apenas o nome de Deus e não deixamos Deus assumir de fato o seu lugar na nossa vida, onde nós somos o adorador e Ele é o nosso Criador, infelizmente os males vão continuar chegando. Mas Jacó estava nesse ponto de assumir e honrar Deus na vida do seu povo. Por isso Deus abençoava. Então abre o teu olho, dá uma analisada na tua vida.
Porque eu percebo que muitas vidas que muitos filhos de Deus têm procurado viver, têm trazido muitos males. E o mal, a violência continua aumentando, sendo que nós temos que ser, como filhos de Deus, o contraponto do mal na sociedade. Aonde há mais servo de Deus fiel, há menos violência. Que Deus abençoe a sua vida. É apenas um bate-papo para poder conversar com você a respeito dos males que nos sobrevêm por causa da nossa distração. Deus abençoe a tua vida. Se inscreve no canal para que possamos te ajudar de alguma forma. Nos vemos na próxima.